Abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 150. Salmo 150, versículo de número 6. Todo o ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Oremos ao nosso Deus. Dirige, ó Deus, o nosso coração pela Tua santa e bondosa palavra. Sê conosco, ó Deus, nós somos carentes de Ti. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Todo ser, ao respirar, louva ao Senhor. Fiquem tranquilos, meus irmãos. Eu bem sei que alguns domingos atrás eu preguei o Salmo de número 150. E é por isso que hoje eu vou pregar o versículo 6. A questão mais básica do pensamento humano é a própria existência do ser. Ser ou não ser? Eis a questão. Escreveu William Shakespeare nas palavras de Hamlet. Há um outro pensador, e agora não poeticamente, mas quase que poeticamente, René Descartes, afirmando filosoficamente, diz: penso, logo existo. E essa é uma das frases mais famosas do mundo. Ou seja, consideramos a todo tempo o que somos. Se de fato existimos ou não. Graças a Deus, não estamos presos a qualquer tipo de entendimento, cosmovisão, filosofia grega, como nos dias que permearam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde os gregos, em certas correntes filosóficas, sequer conseguiam distinguir, no andar na rua, se as pessoas que os rodeavam eram seres carnais ou espirituais, humanos, deuses ou semideuses. Nós, os cristãos, conseguimos, pelas Escrituras, na graça de Deus, ter um entendimento melhor a respeito do que nos cerca. Será? A pergunta, então, que nós cristãos precisamos responder ao mundo, pelas Escrituras e pelas Escrituras somente, é esta: o que é o ser humano? O que é esse ser que respira? Afinal de contas, se nós começássemos a fazer uma pesquisa, ou os mais antigos, na Enciclopédia Barça, ou os mais contemporâneos, no Google, nós teríamos milhares de definições de milhares de pensadores a respeito do que é o ser humano. Aqui, chamado pelo salmista, neste Salmo 150, de ser que respira. E nós bem sabemos que não são só os seres humanos que respiram. As plantas respiram. Os animais respiram. E cuidado! Uma das definições a respeito do ser humano é que ele seria um animal racional. E algum tempo atrás, eu ouvi uma consideração que me chamou muita atenção, aonde uma aluna, considerando sobre os reinos, e nós ensinamos até hoje, devíamos já ter recetado isso, né? Que nós pertencemos ao reino animal. Essa consideração ainda está nos livros didáticos, fazendo esse tipo de designação das escolas cristãs, até
na nossa comunidade clássica cristã, nós ainda ensinamos as crianças que o ser humano faz parte do reino animal. E a consideração de uma menina de, se não me engano, 11, 12 anos foi essa: como? Se nós somos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, nós, os cristãos, precisamos enfrentar essa definição e dizer: não, jamais. Há um reino que a ciência, ao longo da história, não contemplou. O reino humano. O reino de Deus. Aqueles seres criados de forma específica, que apesar de respirar, assim como plantas e animais, são muito mais do que plantas e animais. E assim, então, quando nos perguntamos o que é o ser, diretamente, não indiretamente, mas diretamente, várias outras perguntas caminham ao lado, ladeando essa pergunta. As implicações tanto nos porquês como nos paraquês da existência. E isso, você não precisa ser um adolescente em crise. Qualquer ser humano, com crise ou sem crise, vai se questionar a este respeito. Nós, principalmente, nós por sermos da Igreja Presbiteriana do Brasil e ensinarmos os símbolos de fé de Westminster, já temos na porta de entrada uma maravilhosa definição. Quando afirmamos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Apesar de não termos uma definição explícita na resposta da primeira pergunta do breve catecismo sobre o que é o homem, que é esse ser que respira, nós já temos ali colocado qual é o propósito e o alvo real da existência do ser humano. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre. O que nos conduz ainda mais para o versículo de número 6 do Salmo 150, que de fato todo ser que respira louva o Senhor, ou na tradução mais literal, todo ser ao respirar louva ao Senhor. O salmista então afirma que todo o que existe, ou seja, respiro, logo existo, louva. Respiro, logo existo, respiro, logo louvo. Louvo, logo existo. Existo, logo louvo. São essas as considerações que nós podemos aferir e inferir a respeito dessa declaração do Salmo de número 150, versículo 6. E talvez, como algum tempo atrás, um irmão da igreja chegou para mim e falou assim: pastor, eu li esse versículo tantas vezes e eu não consigo descobrir como é que o senhor tirou tanta coisa de um versículo só. Talvez você esteja se perguntando isso nesse momento. Pastor, é só um versículo. Mas prestem atenção no que esse versículo quer nos dizer. Sendo confrontados então pela fé no único e verdadeiro Criador, através das questões mais elementares da vida. Este é o tema que eu entendo que nós podemos tratar e afirmar no versículo de número 6. Que nós, ou que todo ser humano, deve ser confrontado com a realidade da existência de um único e verdadeiro Criador, e a confrontação do Criador à criatura nos vem através das questões mais elementares da vida. Aqui o salmista dá como o respirar. Nós não pensamos para respirar. O nosso sistema respiratório não tem um botão de ignição. Às vezes, eu sinto que a minha mente, logo de manhã, ela precisa de um tipo de botão de ignição. Então, cada um tem o seu. Eu sei que eu tenho alguns irmãos aqui que partilham dessas dificuldades matutinas comigo. Então, minha esposa, que já conhece o meu botão de ignição, ela diz: meu bem,
Vá tomar seu banho. Se não for um banho frio de manhã, eu vou demorar horas para entrar na consciência da existência. Eu vou ficar no mundo das ideias e das utopias por grande parte do meu dia. Um banho gelado me traz a realidade. Mas o respirar, ele sequer é conscientemente considerado. A falta de ar, sem dúvida, nos chama atenção. Ficar sufocado num ambiente fechado, ser, talvez, privado da respiração por algum tipo de sufocamento ou por alguma questão interna de saúde, e isso nos traz muito mal. Mas se você respirar direitinho, você dorme a noite inteira. Com o nariz entupido, que, convenhamos, é uma bobagem. Isso, com certeza, pode te fazer levantar da cama, acordar, despertar, ir ao banheiro, se lavar, fazer de tudo, tomar o remédio e voltar. E são bem incômodas as noites que nós temos algum pequeno problema no sistema respiratório. Mas nós não consideramos o respirar. Veja o que a palavra nos diz. Gênesis, capítulo de número 2, o versículo de número 7. A Bíblia nos afirma: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É interessantíssimo, porque nós podemos afirmar tecnicamente, física, biologicamente, que uma pessoa sendo privada de respiração, ela perde a vida, certo? Mas o Senhor está falando muito mais do que isso, usando os mesmos termos da língua portuguesa, aqui nessa tradução que nós temos diante de nós, a respeito sobre a alma. Nós respiramos porque temos alma vivente. Nós não vivemos porque respiramos. Nós respiramos porque vivemos. De tal forma que quando uma pessoa falece, nós declaramos que ela expirou. Aquele último fôlego de ar no pulmão do ser humano, quando ele morre, é soprado para fora. E a vida, assim, chegou ao fim. É fantástico ver que o salmista diz que a respiração é um instrumento básico e sequer consciente do ser humano para glorificar o nome de Deus. Quando nós somos chamados, e pelas Escrituras como tal, mas quando o breve catecismo de Westminster afirma que o nosso propósito é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ao lermos o Salmo 150, versículo 6, nós podemos entender então que isso é tão essencial que a existência de qualquer ser humano é um instrumento de glorificação ao nome de Deus. Por mais ímpio que seja aquele ser humano, por maior que seja a impiedade daquela pessoa. Sendo nós imagem e semelhança de Deus, mesmo com esta imagem deturpada, corrompida, ofuscada pela maldição do pecado, ainda assim, as coisas mais básicas da vida humana demonstram que Deus existe. E é por isso então que o primeiro argumento que nós temos nessa manhã é esse, que a existência do homem é uma obra exclusiva do Criador. O só existir revela o Criador. Deus existe, logo existo. Considere então todas as reações químicas necessárias para a existência do oxigênio. Considere que para nós podermos respirar, não foi feito por Deus somente o sistema respiratório no corpo humano.
Talvez uma frase que é uma falácia, mas gosta de ser repetida, principalmente no nosso contexto tupiniquim, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Precisa ser essa frase, que ela é errada, ela precisa ser simplesmente redimida. Não precisamos jogar fora. Nós podemos dizer que todas as plantas e as árvores que o Senhor criou e produzem fotossíntese e que fazem a conversão do gás carbônico para o oxigênio são instrumento do Senhor para a respiração. Mas nós sabemos que o pulmão do mundo são as algas marinhas, não é mesmo? Crianças, vocês já aprenderam isso? Aprenderam? Não são as árvores da rua, muito menos a floresta amazônica. Nem por isso ninguém tem vontade que seja destruída ou queimada aquela floresta, que nós preservemos a criação do Senhor. Mas ela não é o pulmão do mundo. O Senhor, na verdade, tem diversos organismos da sua obra da criação a fim de nos fazer respirar. Vejam, se o nosso respirar é um instrumento básico e essencial da manifestação do Criador e de louvor ao Criador, o Senhor provê todos os outros organismos que precisam existir para que nós respiremos a fim de louvá-lo. Se o nosso respirar é a manifestação do derramar de Deus de alma vivente sobre nós, o Senhor também fez as algas marinhas, a floresta amazônica e várias outras, e todos os elementos químicos que estão na atmosfera, todos os gases que precisam existir, colidir, convergir, explodir, para que nós possamos, Considere também a constituição do organismo humano. Vejam, tem pessoas mais habilitadas para ensinar essa matéria aqui do que eu. Mas o oxigênio no nosso corpo ele não serve meramente para inflar o pulmão, esvaziar o pulmão. Inflar o pulmão, esvaziar o pulmão. Na verdade, o oxigênio que nós inspiramos, ele alimenta todo o organismo. Esse oxigênio ele vai para a corrente sanguínea, ele é carregado pelas mais diversas células do corpo. E não me peçam para dar mais nenhuma definição biológica a respeito do uso do oxigênio no corpo. Eu cheguei ao meu limite. Mas nós sabemos que o nosso corpo é todo conduzido pelo oxigênio que está no nosso corpo. Considere a complexidade, então, da distribuição do oxigênio pelo corpo humano, mesmo àqueles que têm certos problemas respiratórios. Considere, então, o ecossistema, que nós fazemos parte de um sistema criado para que tudo respire e glorifique o nome de Deus. E a nota de rodapé, no final deste primeiro ponto, considere diretamente a incoerência de todos aqueles que são quase que os defensores da natureza, mas desprezam o Deus criador da natureza. Não há preservação do solo, nem do mar, nem do oxigênio, nem da atmosfera, da camada de ozônio, das florestas, dos peixes, sem entendimento da existência de um único e verdadeiro Criador. Deus existe, logo existo. O segundo argumento é: Deus criou, logo louvo. E o logo louvo eu fiquei na dúvida de dizer se eu falaria Deus criou, logo louvo, ou se eu diria Deus criou, logo existo. Deus existe, logo existo. Deus criou, logo existo e louvo. Logo louvo e existo. O fato é que
não só nós existimos por causa da autoexistência de Deus, mas nós existimos por causa de um ato benevolente do Senhor, que manifesta o seu poder e se revela na criação. O Salmo 19 afirma isso: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não basta para a nossa existência a existência de Deus, pensando logicamente nos atos da providência de Deus. Deus pode existir sem criar. Deus não precisa criar para existir. Mas ao mesmo tempo Deus se revela criador ao criar. Ele não altera absolutamente um microelemento da sua essência ao nos criar. Mas por ser criador, ele nos cria. Deus existe, logo existe. Deus criou, logo existo. A Bíblia então nos ensina que algo tão básico como respirar, um ato corpóreo da existência, da mesma forma que essa essência tão básica que é o respirar, também nós temos questões espirituais que são essenciais e básicas. E assim como respirar corporalmente nos é fundamental, essencial e indissociável, a religiosidade também é para o homem espiritualmente algo fundamental, essencial e indissociável. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 11, afirma: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, que Deus fez desde o princípio até o fim. Há uma outra versão, que é a Nova Versão Internacional, que a tradução fica até um pouco mais clara para nós no português. Diz: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Aqui o autor aos Eclesiastes está dizendo a mesma coisa que nós já lemos em Gênesis capítulo 2, quando diz que ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Ele agora fala para uma outra perspectiva a mesma coisa. A existência é dada ao ser humano por um ato simples do respirar. E que nós vimos que não é tão simples assim, ele é bem complexo. Mas isso fica para a aula de biologia aqui, que Regina pode dar para nós algum dia desse, né? E qualquer outra pessoa jamais, assim, essa turma do challenge, fica aí, viu? Giovana, Gabi, para vocês esse challenge aí de dar uma aula do sistema respiratório. Mas agora ele está falando com outra vertente. O autor aos Eclesiastes, sendo usado por Deus, ele fala que o Senhor colocou no coração de cada homem o anseio, o desejo por eternidade. É isso que faz de todo ser humano um ser completamente ou essencialmente religioso. Assim como nos é impossível existir sem respirar, nos é impossível existir sem religião. E eu não estou falando sobre estabelecimento institucional de dogmas e doutrinas. O ser humano, por natureza, foi criado por Deus de tal forma que ele louva. Assim como o ser humano respira, o ser humano adora. Lembre-se daquilo que o breve catecismo de Westminster disse: foi para isso que fomos criados, para glorificar a Deus. Mas a escolha da criatura
em relação ao que adorar, nós bem conhecemos. Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 23, afirma: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O homem que respira adora ou a Deus ou as aberrações. O homem que não adora o Criador, o único Deus vivo e verdadeiro, adora ratos. Me lembro bem da história que me contou meu pai, a qual eu jamais quero vivenciar. Mas estando ele viajando, passando pela Índia, ele foi a diversos templos, ele estava curioso como um pastor, como um teólogo, de visitar os mais diversos templos religiosos ali na Índia. Em um deles era um lugar gigantesco, escuro, cheio de ratos. E a alegria dos adoradores desses falsos deuses, dessas aberrações, era se ajoelhar no meio daquele templo, colocar comida sobre a cabeça, e o entendimento deles é que se eles fossem agraciados pelos deuses, os ratos viriam sobre suas cabeças para comer. O homem, assim como essencialmente respira, adora. E se não adora o Criador, troca a adoração pela imagem de homem, de aves, de quadrúpedes e de répteis. O terceiro argumento é: respiro, logo louvo ao Deus que me fez, quer queira, quer não. No segundo argumento eu afirmei, irmãos, que o homem adora essencialmente. E o terceiro argumento é que o homem adora mesmo que não conscientemente. Todo ser, ao respirar, louva ao Senhor. Mal sabem os ímpios que o simples uso natural e impensado do sistema respiratório, o funcionamento pleno e até mesmo o funcionamento enfermo de todo o nosso organismo, estando nós dormindo ou mesmo em um estado de coma, é uma expressão de louvor ao Criador. Todas as vezes que nós funcionamos, mesmo que debaixo da maldição, do pecado e da queda, nosso funcionamento meramente orgânico é uma expressão de louvor a Deus. Mas se nós, como seres que recebem a eternidade em nossos corações, e que pelo sopro de Deus nas nossas narinas recebemos o espírito e a alma vivente, nós precisamos então conscientemente escolher se na nossa impiedade, sim, daremos glória inconsciente a Deus, e isso será para nós como um instrumento de justiça e condenação em nossas vidas, ou nós, ao contemplarmos a revelação de Deus
e principalmente pela pregação das Sagradas Escrituras, que são a revelação especial de Deus, por graça para a nossa salvação, nós precisamos decidir já nesta manhã, nesse momento, se adoraremos ao Senhor ou se adoraremos aos falsos deuses e permitiremos que, enquanto não adoramos o verdadeiro Deus, o simples ato do nosso respirar, mesmo que dormindo, continue a testificar contra nós e se torne instrumento de justiça contra aqueles que negam o Criador em todos os seus atos de adoração. Vejam, é muito mais do que meramente contemplar a existência de um Deus, de um ser divino. É muito mais do que uma prática monoteísta. É muito além do que a afirmação, por exemplo, de muçulmanos nos dias de hoje, que dizem que cristãos, judeus e muçulmanos adoram o mesmo Deus. Eles afirmam isso em alto e bom tom, mas porque eles são muito mais inteligentes do que o mundo ocidental. O islamismo hoje prega um tipo de tolerância religiosa disfarçada, porque eles têm uma pequena vírgula, um pequeno detalhe, que a diferença então de cristãos, judeus e muçulmanos é porque os muçulmanos, adorando o mesmo Deus que os judeus e que os cristãos, têm o verdadeiro guia, Maomé. Então eles estão autorizados, e eles não falam isso diretamente, mas eles estão autorizados a tirar a vida de todos aqueles que, servindo ao mesmo Deus, caminham pelas instruções do guia errado. É isso que os muçulmanos pregam. Então o mundo ocidental, tolo, cego, os adoradores do verde, a turma do Greenpeace, engraçado, não pode haver essa paz verde. Não tem Greenpeace. Eles defendem tudo o que é contra o Criador. Eles querem defender as árvores. E querem nos dizer que defendem os animais, querendo nos proibir o nosso churrasco de sábado. Mas são contra o nascimento de bebês no ventre materno. São contrários são favoráveis. Vejam, eles são favoráveis ao Hamas. Eles estão alinhados com a visão religiosa islâmica. E os muçulmanos lá no Oriente estão celebrando isso. Porque no momento que esses cordeiros cegos e tolos entregarem, os lobos os devorarão. A Europa está sendo tomada pelo islamismo, porque a Europa, chamada pós-cristã, é uma sociedade de idiotas. Eles defendem a existência de talvez mais de 60 tipos de gêneros humanos. Eles se alegram em se identificar agora como animais. Vão no cartório e se casam com os cachorros, com as ovelhas, com os cavalos. A Europa está tomada disso. E a essa Europa unida principalmente a globalização norte-americana, que quer agora reger a distância pelo valor dos seus euros e do seu ouro,
a própria floresta que pertence ao Brasil. São insanos, loucos, muito além de monoteísmo, muito além de qualquer visão satânica de tolerância religiosa. O que nós estamos dizendo aqui nesta manhã é que a essência da adoração ao Deus Criador está somente na proclamação do Evangelho. Nós não podemos discutir em igual tom com judeus e muçulmanos a respeito das causas conservadoras, do pleito em favor de uma visão de mundo não destruída pelo progressismo, pelo socialismo e pelo comunismo. Não. Nós somos chamados a uma discussão e a um argumento muito mais sublime, aonde nós precisamos nos sentar entre todos aqueles que se afirmam de fato cristãos e voltarmos os olhos às Escrituras e lermos e pregarmos e discipularmos com o Evangelho, afirmando que nós só existimos, respiramos e adoramos por causa da pessoa de Cristo. Cristo é a essência da minha e da sua respiração. Você já parou para pensar nisso? Você só respira porque Deus quis revelar ao mundo Jesus, o seu Filho precioso e unigênito. Você só existe, só adora, só é alma vivente. Você só tem problemas de rinite alérgica e tem o seu nariz entupido algumas noites que te incomodam por causa de Jesus. Toda a complexidade do organismo humano, onde o oxigênio perpassa por todas as áreas do corpo e alimenta a corrente sanguínea e as células que estão ali naquela corrente, que alimentam o corpo inteiro. Assim como toda a perplexidade e a complexidade do conhecimento de Deus pela criação e pelas Escrituras. Tantos compêndios de biologia, de anatomia, como todos os compêndios de doutrina e teologia, se unem à luz do Evangelho para manifestar a todos nós nessa manhã que nós só existimos porque Cristo existe. O que nós devemos afirmar, então, nos contrapondo a René Descartes, é: Cristo existe, logo existo. Cristo reina, logo existo. Cristo é Senhor, logo existo. Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, logo existo. Cristo está assentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, logo existo. Cristo em breve virá para julgar os vivos e os mortos, logo existo. Cristo morreu e ressuscitou para estabelecer neste mundo o seu reino através da sua igreja, Antigo e Novo Testamento, logo existo. Atos capítulo 17, versículo 28, fala claramente a este respeito. O apóstolo Paulo afirma assim, e esse é o registro de Lucas a respeito do argumento de Paulo: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Colossenses, capítulo 1, versículo 17, o versículo teológico filosófico que eu mais gosto de citar.
Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Meus irmãos, Cristo é a essência da respiração, assim como Cristo é a essência da adoração. Prestem bem atenção. Se Cristo tem lhes permitido estar vivos hoje, é porque Cristo ainda lhes chama a servirem ao seu nome em espírito e em verdade. Se você está aqui nesta manhã ouvindo esta pregação, foi porque Cristo te trouxe aqui para falar ao seu coração nessa manhã. Arrependei-vos e crede. Reconciliai-vos já com Deus. Receba a Cristo em seu coração. Porque sem Cristo, meus irmãos, nem mesmo a nossa respiração tem qualquer propósito. Ela simplesmente será um instrumento de condução ao juízo à medida que nós continuaremos adorando ídolos feitos por mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Assim são todos aqueles que confiam em estátuas, sejam de grandes figuras da humanidade, sejam estátuas de animais. Veja, mesmo aqueles que numa inclinação equivocada de seu coração buscam dar mais atenção à mãe biológica do Redentor. Nós estamos aqui na porta do mês de dezembro, aonde o mundo celebra o Natal. Eu não vou entrar nesse tema, mas se você celebra o Natal, e se você entende a importância deste momento na sua vida, celebre o Natal neste ano, relendo todo o Evangelho de Lucas e veja como a existência de Maria só foi dada por Deus para que Cristo viesse a existir. Cristo é o intercessor em favor de Maria, assim como é de todos nós. Cristo foi o Senhor de muitos homens santos na história. João, Paulo, Mateus, Pedro. E nenhum desses homens, Agostinho, Tomás de Aquino, nenhum deles, assim como Maria, Isabel, José, Zacarias, João Batista, nenhum deles pode tomar lugar na nossa respiração que pertence a Cristo Jesus. Nenhum deles é intercessor. Isso é um engano. Isso é um engano. Maria não intercede por ninguém, mas Cristo intercedeu por ela, como intercede por nós. Maria, nossa irmã querida e amada, mas ela não tem lugar de adoração. O único que é dono da minha respiração é Jesus. Assim, o único que tem senhorio sobre a minha adoração é Jesus. Irmãos, como eu disse,
cabe sim a nós não só uma reflexão, como uma decisão. Independentemente de você ser presbiteriano, batista, judeu, católico romano, congregacional, independentemente disso, o que você ouviu nesta manhã é de fato o Evangelho. Quem fala no Salmo 150 e chama os seus adoradores a adorá-lo em espírito e em verdade é o ressurreto de Deus, Cristo Jesus. E ele nos diz que ou você adora a Jesus e a Jesus somente, ou você, mesmo que inconscientemente, como quando respira, adorará as aberrações deste mundo. Talvez você diga, mas eu nunca pus comida na cabeça para o rato comer. Mas o seu coração está no mesmo estágio de putrefação que esses pagãos hindus. E você precisa hoje clamar ao Senhor que lhe deu o respirar, que coloque em seu coração centelha de vida e derrame o seu espírito. Nós temos o espírito da alma vivente pelo sopro das narinas, mas os crentes em Cristo Jesus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso ele o fez. Quando ele diz lá em Atos capítulo 1, receberei sobre vós o Espírito de Deus e sereis minhas testemunhas. Ao descer do Espírito de Deus, todos os que respiram precisam do derramar do Espírito para respirarem e adorarem para a glória de Deus. Cabe a você considerar isso nesta manhã e pedir ao Senhor humildemente: dá-me, ó Deus, que eu respire por ti. Dá-me, ó Deus, que as coisas mais básicas da minha vida declarem louvor ao teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia.